Olá, pessoal, eu sou Marcelo Espadoto, nós estamos na TV Humana, no programa Carreira, Negócios e Comportamento, e estamos aqui com o Francisco Garcia também, e nós vamos interagir com vocês. O programa hoje é sobre a chave do sucesso. Nós vamos esmiuçar o que é a chave, são letras que formam essa palavra com conhecimento, habilidade, atitude, valores em torno, e nós vamos esmiuçar isso. E eu peço agora que o Garcia faça aí uma consideração inicial para que a gente possa esmiuçar esse assunto tão importante para o nosso sucesso, o sucesso da nossa carreira. Bom, antes de eu falar assim propriamente um tema aí para a gente debater, eu preciso deixar aqui um esclarecimento. Por que eu costumo aqui sempre fazer uma analogia aí a gerações? Tá? Então, para mais de um episódio aí eu falei aí da geração mais recente, pessoal mais jovem, da geração aí mais sênior, dos mais velhos aí. Isso daí tem a ver com o nosso propósito da TV Humana, que é propagar boas ideias. Então, nessa propagação de boas ideias aí, nós temos que falar sempre para todas as gerações. E nós temos que fazer com que haja uma harmonia entre elas. Nosso objetivo aqui, de forma alguma, é causar cisânia aqui e tudo mais, né? Então, esse é o primeiro esclarecimento. E o segundo esclarecimento é porque o nosso programa aqui, que está focado em carreira, negócio e tudo mais aí, eu tenho visto aí muito no LinkedIn, que é a principal rede aí de minha utilização, e inclusive onde eu conheço várias pessoas, você inclusive foi através do LinkedIn que nós nos conhecemos. Eu tenho visto aí muitas postagens, muitas reclamações aí com relação ao choque das gerações. Então eu vejo aí muito se falar sobre etarismo, que o pessoal mais jovem não quer contratar as pessoas acima de 50 anos. Aí eu vejo aí a dificuldade de comunicação, que já foi nosso tema aqui também. Então esse é o grande motivo aí que eu sempre tento fazer uma correlação aí para mostrar aí, a gente tentar criar uma harmonia aí entre essas gerações aí. Eu estou falando de gerações aí relativamente recentes, né? Que uma pessoa de 50 anos atualmente, ela não é o mesmo tipo de pessoas de 50 anos de quando a gente era criança. A pessoa de 50 anos, quando nós éramos crianças, era uma pessoa muito mais velha que nós, fisicamente até. Aparentava ter uns 20 anos mais que nós temos aqui. E uma pessoa também com uma cabeça assim que era completamente o oposto do que uma pessoa de 50 anos hoje tem. Mas, mesmo assim, com esse choque cultural que nós estamos tendo aí, que também foi tema aqui do nosso último episódio aqui, nós estamos com situações aí onde a cultura no mundo foi muito deturpada nos últimos anos. Então, coisas aí que são verdadeiras aberrações são chamadas de cultura. E aí as pessoas aí de 50 anos, que mesmo já com uma cabeça bem evoluída, combativa, que hoje quem está na faixa aí dos 50, 60 anos, viu coisas que a moçada aí na faixa até os 25 anos só viram em livros de história, e nós vivemos. Então nós vivemos aí a queda do Muro de Berlim, nós vivemos aí a abertura política do Brasil, nós vivemos aí o fim da União Soviética, nós estávamos ali naquele momento vivenciando esses grandes marcos aí na humanidade, que foram aí resultado de lutas, e não lutas armadas, mas lutas de palavras, lutas de movimentações sociais aí, coisas que essa moçada aí pegou um mundo hoje já consolidado assim numa paz plena, vamos dizer assim, né? E vive numa outra realidade. Então, em função disso daí, existe aí um choque cultural muito grande aí do que é realmente cultura, né? Alguém pode falar, pô, o Garcia é louco falar que nós estamos tendo paz aí com guerra, não sei aonde, guerra, não sei o que lá. É porque eles não viveram nos anos 80. E nos anos 80 aí nós só ouvíamos falar que a América Latina estava tendo guerra uma atrás da outra aí, para derrubar ditadores. Na África, uma guerra atrás da outra. Europa, lá no leste europeu, também em guerra. Esse tipo de coisa. Então, hoje,
Nós temos guerras, evidentemente, no mundo, porque o mundo é muito grande. Então, tem aí uma ou outra acontecendo, mas de forma nenhuma perto do que nós vimos lá, principalmente nos anos 80 e final dos 90. Então, em função disso daí, essa questão aí das gerações. E aí, emendando com isso que eu estou falando aqui, hoje em dia, nós temos as gerações mais novas aí, uma ânsia muito grande pelo sucesso. Nós vemos aí a todo momento isso daí sendo falado aí em redes sociais, esses vídeos curtos que existem. Olha, porque o negócio é o seguinte, ó, você faz isso daqui, você vai vender e vai ficar milionário. Então a ideia é sempre ficar milionário. E a ideia não é passada da forma certa. A forma certa que eu vejo é, você pode ser milionário, só que você tem um caminho, você tem uma escada para subir. Isso daqui você não vai fazer um negócio aqui e de repente você é milionário. Só que o que está sendo passado hoje por todos esses veículos aí é que é instantâneo para você fazer isso. Então, diante disso, eu gostaria que a gente entrasse aí nos conceitos aí, vamos dizer, normais para se atingir o sucesso. Qual é a chave do sucesso, mas pensando numa escada, né? Quais são os degraus para se poder subir e atingir esse sucesso? Então, gostaria de ouvir aí seu ponto de vista sobre isso. Maravilha, Garcia. E só endossando aí o que você estava dizendo, né? Nos anos 80, lá, a gente tinha a eminência de uma guerra atômica, né? Entre as superpotências, né? A União Soviética e os Estados Unidos. Era um mundo... O mundo é tenso, óbvio, mas ele tem tendido a um determinado equilíbrio um pouco melhor do que no passado. Espero que continue assim também. Esses dias, né, você estava falando sobre gerações, esses dias estava o meu filho no carro, o Guga, tem 19 anos, né, e eu tenho 56 anos, né, há uma diferença grande aí de quase 2 gerações nessa relação aí, tem quase 40 anos de diferença. E eu estava falando para ele sobre algumas coisas que nós fazíamos no passado, quando eu tinha a idade dele, que hoje não é possível fazer mais. Hoje seria uma loucura, né? Por exemplo, menores de idade dirigiam um carro assim, com consentimento dos pais, muitas vezes, e não podia naquela época e não pode hoje. Antes existia, a gente era permissivo em algumas coisas que hoje não são, e tem coisa boa e coisa ruim aí. Então, ele falou, puxa, mas como que era isso? Ele não sabe como era porque ele não viveu, né? Ele pode ler, pode estudar, mas nada como ter vivido todos os segundos, todos os dias, todos os minutos daquele tempo. E faz parte da nossa evolução, né? Do mesmo jeito que eu não consigo entender coisas que meu pai me fala, né? E para finalizar esse assunto, o Estadão tem aquela parte que mostra o que foi publicado no Estadão há 100 anos atrás. Tem uma pequena seção. E num determinado dia lá, eles estavam falando de um atropelamento que houve em São Paulo, né? Atropelamento era um assunto que ia para o jornal, porque não se acontecia muita coisa e não estava olhando para o mundo. E estava assim, uma idosa de 40 anos. Então, há 100 anos atrás, cento e poucos anos atrás, uma pessoa de 40 anos era considerada idosa. E a gente está levando o idoso para os 80 anos hoje, né? Então, houve uma mudança grande nisso também. Mas, entrando aqui no assunto, né, da chave, né, que é o acrônimo de conhecimento, habilidade, atitude, e esse primeira parte, que é o chá, é um assunto totalmente consolidado, os RHs usam, é um assunto de domínio dos profissionais, e todo mundo fala sobre isso, e é um conceito muito bom, muito certo. Mas alguém, que eu não sei quem é, não há o crédito de quem fez isso há uns anos atrás, foi lá e colocou um V e um E. O V de valores e o E de entorno. O entorno seria o network, o saber conviver com quem está em torno, quem está próximo da gente. Então, essa chave do sucesso, quem conseguir equilibrar bem
desenvolver bem, evoluir bem em cada um desses aspectos, vai ter bastante sucesso, né? Como o Garcia colocou, vamos pensar ali num processo evolutivo, numa escada, né? As pessoas falam muito, né? Por exemplo, o Bill Gates não terminou a faculdade e tem muito sucesso. O Steve Jobs não terminou a faculdade e tem muito sucesso. E podemos colocar ali mais meia dúzia de exemplos de pessoas que não terminaram a sua graduação, não estudaram e se tornaram referências, ícones mundiais, pessoas bilionárias. Só que na hora que falam isso para mim, eu digo, olha, eu tenho aqui o exemplo de 4 bilhões de pessoas que não estudaram e estão vivendo numa miséria danada, numa pobreza danada. Muitos não tiveram oportunidade para estudar, mas muitos tiveram, né? Porque o grande lance é quando eu tenho oportunidade de fazer e não faço e dou a desculpa de que meia dúzia de pessoas tiveram sucesso. O sucesso, ele não virá para a grande maioria das pessoas sem que ele se desenvolva, sem que ele passe por cada um desses pontos da chave. Isso requer tempo, requer esforço, requer sacrifício, tem que pagar o preço, né? A gente tem que pagar o preço. Se eu quero só me divertir, não quero estudar, tudo bem, mas isso vai ter um preço. Pode ser que aquela pessoa que não estude, que só se divirta, consiga ter uma grande ideia, essa ideia muda o mundo e ele pode ficar bilionário, mas é 1,5 bilhões de pessoas. Então, a gente não deveria, estatisticamente, achar que é mais fácil ser Bill Gates do que uma pessoa comum que hoje apenas sobrevive. Então, esse é um aspecto importante, né? Especialistas dizem que as novas gerações têm essa ânsia, essa ansiedade, essa premência do sucesso rápido, não foi pela internet, foi por conta dos videogames, porque o videogame, o sujeito constrói, destrói o mundo rapidamente em fases. Então, aquela aceleração das coisas acontecendo muito rapidamente no videogame, ele transfere para a sua vida e acha que vai entrar numa empresa e 2 dias depois ele já entendeu tudo e ele já pode comandar aquela empresa. Não é verdade. Não vai conseguir entender algo complexo em 2 dias. Algo complexo precisa de tempo, precisa de estudo, precisa de análise, né? Pode-se ter assim uma primeira visão super boa, super importante, mas geralmente não é o que acontece com a grande maioria das pessoas. Nós vamos ter que percorrer esse caminho, essa jornada, ou como bem disse o Garcia agora há pouco, esses degraus que vão nos levar ao sucesso. Então, eu vou começar aqui falando sobre conhecimento, né, que é o C da chave. Conhecimento. Para se ter conhecimento, precisa estudar, precisa se debruçar sobre alguma coisa. Por mais simples que seja, tem literatura sobre isso. Hoje, como falamos aqui em episódios anteriores, talvez até nesse falamos ali no início com o Garcia, hoje temos um acesso à informação muito vasto, muito grande, boa informação e má informação. E algumas dessas informações são conhecimento, do que a gente tem que checar de onde vem, quem foi que disse aquilo, qual que é a fonte. Então, hoje a gente tem acesso a muito mais conhecimento do que a gente tinha no passado. Então, a gente tem que estudar, a gente tem que adquirir esse conhecimento. Agora, ter o conhecimento pura e simplesmente e não saber usá-lo, não vai adiantar nada. O conhecimento tem que ser adquirido e depois ele precisa ser evoluído, precisa ser desenvolvido e ele precisa ser colocado em prática, né? Essa seria a grande visão sobre conhecimento. Depois do conhecimento, a gente tem o H de habilidade, né? Conhecimento é saber e habilidade é saber fazer alguma coisa com aquele conhecimento que a gente adquiriu.
eu já coloco o conhecimento em prática, eu já tenho uma determinada habilidade para fazer algo, eu desenvolvi uma função, eu tenho uma profissão, eu sou um técnico em alguma coisa, eu tenho uma habilidade muito grande de se comunicar, eu tenho uma habilidade muito grande em vender, eu tenho habilidades que vão me ajudar a ter sucesso, porque um dia eu estudei o conhecimento, eu sabia, e agora eu sei fazer alguma coisa com esse conhecimento. Só que ter conhecimento, ter habilidade e não fazer nada com isso, porque eu posso ter conhecimento, eu posso ter habilidade e posso simplesmente não fazer nada com isso, não usar isso por N motivos, porque eu só quero me divertir, porque eu tenho preguiça, porque eu não quero usar isso, eu guardo só para mim. É um desperdício muito grande para a humanidade, pessoas que têm tanto talento, tanto conhecimento e não usar. Então a gente chega no A, que é o A da atitude. Então a atitude, a vontade, a determinação, a perseverança de se fazer algo. Então alguém que tem conhecimento, que tem habilidade e tem atitude, vai ter mais sucesso, vai saber lidar melhor com os desafios que estão em volta de você, vai conseguir entregar algo para a humanidade, vai conseguir fazer a diferença e vai poder se usufruir do que isso vai gerar. Uma parte do que for gerado com isso vai se transformar em ganhos, em relevância, em valores monetários para essa pessoa que tem o chá bem desenvolvido. Só que no mundo que a gente vive hoje, a gente tem que ter valores, né? Não adianta você ter conhecimento, habilidade e atitudes e você não ter valores, você não conseguir conviver com as pessoas, não saber ter compaixão, ter gratidão, ter inteligência emocional. A gente precisa ter alguns valores para a gente conseguir conviver com as pessoas e a gente conseguir navegar por esse mundo. Então, é muito importante que os meus valores estejam ligados ou eles estejam conectados com os valores daquela empresa, daquela instituição, daquela organização que eu estou trabalhando, que eu estou atuando, seja ela com fins lucrativos ou não. Então, os valores hoje são muito importantes para que a gente possa continuar, para a gente ter relevância, para a gente ter sucesso. E chegamos à última letra, que é o E de entorno, que é quem está em volta de mim, o meu network, a minha área de convivência com os meus amigos, os meus colegas de trabalho, a minha família, as pessoas que eu tenho interação mais direta ou menos direta, ou uma atuação indireta, é muito importante, porque sem colaboração e sem pessoas que possam te ajudar, sem pessoas que possam colaborar com você, sem pessoas que possam estar ali seguindo você, não teria sentido todo o trabalho executado aqui na TV Humana, com o Garcia, com todas as outras pessoas que fazem os seus programas aqui, se não tivesse pessoas para assistir, pessoas que consumam esse conteúdo e pessoas que estão buscando aqui o seu desenvolvimento. Elas estão trabalhando toda a chave dela aqui. Então, se a gente não tivesse, a gente tivesse fazendo uma gravação aqui para depois guardar e ninguém assistir, não teria sentido. O sentido vem da gente conseguir propagar isso para as pessoas. Então, hoje, quem conseguir desempenhar bem essa chave do C até o E vai ter mais sucesso. Isso dá trabalho, isso tem que ter determinação, tem que ter transpiração. Lógico que também inspiração é importante, mas para a grande maioria de nós é um processo que nós vamos fazendo ao longo do tempo e a gente vai colhendo os frutos de cada uma desses pontos importantes, porque conhecimento eu não posso parar de adquirir, habilidades eu não posso parar de adquirir,
a minha atitude precisa ser renovada, os valores precisam ser melhorados, ou eles precisam ser adequados ao momento, e o meu network, o meu entorno também muda, né? Não é só porque eu mudei de cidade, ou porque eu mudei de país, porque eu mudei de profissão, mas as pessoas que estão em volta da gente, elas têm um dinamismo também. Então, assim, de forma resumida, essa seria a chave, Garcia, até para você poder tecer comentários sobre isso ou trazer aqui algum aspecto para a gente esmiuçar melhor. Sim, eu tenho alguns, sim. Primeiro é o seguinte, com relação ao conhecimento. Quando você colocou aí, o Bill Gates não fez faculdade, então ele é bilionário. O Steve Jobs não terminou a faculdade, é bilionário. Bom, então aí vamos falar especificamente desses dois, porque aí eu tenho um pouco de conhecimento aí sobre os dois. Não vou falar que eu sou um expert do assunto dos dois, mas tem algum aí conhecimento. Vamos pegar e falar o seguinte. Existe uma coisa chamada momentos na história. Então, houve um momento aí que surgiu esses dois. Esses dois aí, se surgissem, por exemplo, hoje, seriam pessoas totalmente irrelevantes. Tá? Daí falar, mas por quê? Porque eles não teriam nada de diferente, assim, para contribuir com a humanidade. Porque, como eu disse hoje, num outro episódio aqui, hoje a moçada está vivendo num mundo de muitas facilidades. Não adianta falar que, mas é difícil, aquele cara que está na televisão, não, ele é milionário lá, ele está falando porque ele vive bem. Bom, primeiro, eu não sou milionário, segundo, minha vida é como de qualquer um, aí tem que lutar para poder botar comida na mesa e tudo mais. Mas hoje o mundo está muito fácil, não adianta falar que não. Então, eu vou pegar um exemplo do seguinte, nós vivemos aqui em São Paulo. Eu moro em Santo André, o Espadoto aí mora em São Paulo, ao pé da letra. Começo dos anos 80, quantas linhas de metrô tinha em São Paulo? Você lembra, Marcelo? Uma. Somente a linha azul. Então, vocês imaginem hoje, em pleno 2024, se só existisse a linha azul, como é que seria um caos nessa cidade? Caos. Porque nós teríamos que ter muito mais quantidade de ônibus circulando, muito mais carros circulando, ia ter que ter rodízio praticamente diário. O cara ia ter que ter o carro dele que só pode andar num dia da semana. Né? Então, o mundo está muito fácil, porque hoje nós temos aí linha de metrô aí para tudo quanto é canto. Óbvio que ainda não é suficiente, porque a cidade é muito grande. Deveria ter tido um início aí sobre metrôs aí na cidade muitos anos antes, demorou para isso ser consolidado aqui. Mas eu estou fazendo esse paralelo aí justamente para dizer a facilidade. Então, naquele momento da história da humanidade, surgiu aí um cara, vamos dizer lá, vamos começar pelo Steve Jobs. Surgiu o Steve Jobs, que era o quê? Ele começou a fazer lá a faculdade dele e tal, mas daí, de repente, lá, olhou assim e falou, pô, que negócio interessante esse negócio aí, né? Microprocessador, que coisa legal isso. Que é disso que nós estamos falando, não estamos nem falando de computador ainda, estamos falando do que está lá dentro do computador. Pô, microprocessador, que coisa interessante isso, né? Pô, será que com isso daí eu conseguiria fazer um computador para eu usar na minha casa? Então, de novo, para quem está nos dias de hoje, mas como assim? Computador sempre não existiu? Não, não sempre existiu e nem sempre foi acessível. O primeiro cara que teve ideia de fazer um computador acessível foi o Steve Jobs. Ele pegou e falou, vou pegar esse microprocessador e fazer um computadorzinho. Juntou uns amigos lá numa garagem da casa dele, mesmo, foi ao pé da letra essa história. Isso não é ficção, é verdade. E começaram lá, vamos fazer assim, vamos fazer assado e tal. E saiu lá o Apple, primeiro computadorzinho lá que se ligava numa televisãozinha e conseguia funcionar lá. Perto de hoje, uma calculadora que você compra aí no camelô da rua, era o que o Apple fazia na época. Mas foi revolucionário. Agora, por que o Steve Jobs teve tanto sucesso assim? Foi por isso, porque ele enxergou uma coisa possível no momento que talvez não fosse tão possível para outros. Então, se fosse uma empresa aí, tipo a gigante da época lá, IBM, vamos fazer um PC aqui.
Então, ia ter que ter lá o pessoal lá do produto analisando, o pessoal de marketing pesquisando o mercado, ver se ia dar certo. Daí o outro pessoal disso, pessoal daquilo. Ia ter uma equipe lá de mais umas 1.000, 2.000 pessoas aí para poder sair um produto e sabe Deus quando que ia sair. Então, qual foi a grande oportunidade lá e o momento histórico lá do Bill Gates, do Steve Jobs, desculpa? Foi ele pegar e falar, eu vou fazer isso aqui. Juntou lá uns amigos, lá meia dúzia de amigos, e fizeram. Aí chegou lá para o investidor anjo lá e falou assim, cara, olha, fiz esse negócio aqui, olha que negócio maravilhoso, agora todo mundo vai poder ter um computador em casa. O cara gostou da ideia, colocou lá, fizeram uma pequena fabriquinha. Essa pequena fabriquinha virou uma pequena fabricona, daí virou uma fabricona, daí virou a Apple, que todo mundo conhece hoje, que é uma marca planetária que vale alguns bilhões aí, ou trilhões, não sei o valor de mercado hoje. Trilhões. Então, mas por quê? Porque foi um momento histórico que alguém lá pensou de uma forma diferente e conseguiu criar algo inédito para a época, né? Agora, hoje, o que nós conseguimos fazer de inédito? Eu diria o seguinte, hoje inédito seria se alguém conseguisse fazer antigravidade. A gente flutuar no ar aí e não precisar de... No tempo, transmutação de matéria. Isso, isso. Então, seriam coisas muito complexas aí. Então, não dá aí para uma pessoa pegar e falar, não vou estudar nada e vou inventar alguma coisa. Tem uma época aí também, aqui, um passado aí mais ou menos recente, tinha um programa aí de TV aí, que daí esse programa era um entrevistador aí, saudoso, já faleceu aí. Ele, por várias vezes eu vi lá o programa dele, ele não ia falar com um cara que se dizia inventor. Porque eu inventei isso. Não, você não inventou nada, cara. Você pegou e teve uma ideia de aprimorar alguma coisa que existia já. Hoje em dia é muito difícil alguém pegar e falar inventei uma coisa do zero. Não existe isso. Porque tudo praticamente já foi pensado e criado por alguém. O que acontece é que tem algumas coisas que foram inventadas, foram esquecidas no momento, daí num outro momento elas são resgatadas e parece que elas foram criadas agora. Uma coisa que eu tenho debatido muito aí num outro programa aí, outras pessoas aí, é a questão de uma coisa que nesse momento aqui está em voga aí, que é a inteligência artificial. E para essa pessoal aí mais novo, etc, tal, acho que foi inventado agora. Não, agora, aqui em 2024, 2023, aí, que surgiu aí, que não existia, novidade. Não, isso aí já existe há muitos anos no passado, aí já existia inteligência artificial. Bom, mas não vamos falar de inteligência artificial, que vamos continuar na tônica aqui da questão do conhecimento que é necessário. Então, hoje em dia, num mundo altamente competitivo, onde nós temos muitas pessoas todo dia ingressando no mercado de trabalho, não existe muita coisa com que você ser diferenciado. Existe você ser preparado. Isso que é uma palavra que eu gosto de usar, né? Preparado para o mercado. Diferenciado está difícil. Então, o conhecimento aqui é uma coisa extremamente importante. Habilidade você aprende aí com o tempo. Então, com o tempo aí você vai desenvolvendo melhor essas habilidades, mas o conhecimento você atingiu no teu curso técnico, na sua faculdade, etc. Aí muitos vão falar assim, mas quando eu vou lá na faculdade eu vejo um monte de besteira lá que não serve para nada. Bom, será que não serve para nada? Se alguém colocou lá, é porque tem a sua serventia. Mas eu já trabalho numa empresa, eu já mexo com aquilo. Bom, então, você tem que se pensar o seguinte, você está diferenciado com relação aos outros, mas muita gente que está ali sentado com você estudando ali não tem aquele conhecimento, está aprendendo naquele momento. Então, o que eu estou querendo falar aqui com esse amplo diálogo aqui é que eu estou batendo só na tecla do C. Tá? Que, como eu fui também da área de educação no passado, conhecimento nunca é demais. Para qualquer um que queira ter sucesso, o conhecimento é imprescindível, né? Então, situação assim também que eu vi um tempo atrás aí que faz parte do conhecimento, como você poder se comunicar adequadamente, que tem a ver com nossos programas anteriores aí, que foi o seguinte, numa determinada época, nos anos 90, um transatlântico lá começou a pegar fogo próximo à Grécia e começou a afundar.
a tripulação covarde do navio abandonou o navio, o capitão, todo mundo abandonaram o navio e deixaram lá mais de 600 passageiros lá, Deus dará. Isso é história real, podem procurar na internet, quem quiser vai encontrar. Bom, naquele momento lá, um grupinho de pessoas lá, de rapazes lá, não sei te dizer se eram 3, 4, não sei quantos, não tenho como lembrar de detalhes assim. Eles viram aquela situação lá das pessoas desesperadas, não sabendo o que fazer ali naquela hora, e o navio afundando lá, não estava daquele jeito lá de filme, afunda instantâneo, mas estava afundando devagar. Bom, o que fazer? Eles pegaram e começaram a tomar a rédea da coisa. Gritaram lá para as pessoas, presta atenção aqui, ó. Quem for homem, mulher, aí desse lado. Quem for idoso, criança, desse lado. Ó, você, começa a ajudar lá a descer o bote salva-vida. Ó, vocês entram no bote salva-vida, tal. Então, naquele momento ali, o que aconteceu ali? Na prática ali, um exercício de liderança fenomenal, e também porque eles tinham conhecimentos mínimos lá, organizacionais lá, de comunicação e de como contornar lá, ou tentar resolver um problema. Resumindo lá, o que aconteceu naquela situação? Todos foram salvos, não morreu ninguém afogado lá no navio, nem queimado, né? E quando começaram a chegar lá os barcos de socorro da Marinha, lá principalmente da Grécia, começaram a querer saber o que estava acontecendo, né? Quem que estava lá resgatando, e falou, são pessoas lá que estavam com a gente lá, não é a tripulação. Mas cadê a tripulação? A tripulação fugiu. Aí quando o barco lá do salva-vidas, a tripulação chegou em terra, eles foram imediatamente presos, porque isso daí é um crime internacional, abandonar o navio, avião, etc., né? Para as pessoas que não sabem. Mas com isso daí é uma prova assim clara de que conhecimento nunca é de menos, sempre é imprescindível tê-lo, né? Então eu queria só deixar bem claro isso daí. Eu acho que vamos ter outras oportunidades aí para falar das outras letras aí da chave, mas eu queria encerrar hoje aqui falando disso. Conhecimento nunca é demais. Você que está aí, por mais que alguém chegue para você e fale, é besteira estudar, para quê? Isso aí não leva a nada. O negócio é, sei lá, cantar aí e pronto, ficar rico. Não é bem assim. Então, também não estou desmerecendo ninguém que canta. Muito pelo contrário. As pessoas aí, a grande maioria dos artistas hoje aí que estão no topo aí das paradas, aí, as pessoas globais aí, penaram muito na vida. Eles ouviram muitos nãos aí, muito você não vai conseguir, você não serve para isso daí não dá dinheiro, etc. Mas eles tiveram aí uma habilidade de ser persistentes, de acreditarem naquilo que eles faziam e chegaram onde queriam, né? Então, a persistência é outra coisa que as pessoas também têm que ter para atingir o sucesso. Acho que isso daí valeria a pena até no próximo programa a gente falar sobre persistência. Aí, então, Marcel, é isso que eu tinha para falar aí hoje, né? Nós estamos chegando aqui ao final de mais esse programa. Queria saber se você tem mais alguma coisa para falar aí, até para falar para as pessoas que estão nos ouvindo. Mas eu já vou me despedindo por aqui, tá bom? Maravilha, Garcia. Só dentro desse exemplo que você passou agora, a atitude foi lamentável da tripulação e os valores, né, que eles não tinham fez a diferença, né? E ainda bem que tinham pessoas ali que tomaram as rédeas, né? Então, com isso a gente finaliza. Espero que tenha sido muito proveitoso para todo mundo que assistiu. Convido a continuar assistindo os episódios desse programa e também de todos os outros da TV Humana. Veja a grade de programas, tem muita coisa interessante para cada um de nós. E também, se você quiser nos seguir nas redes sociais, ou mesmo deixar aqui um comentário sobre o programa, ou sobre temas que você gostaria de receber mais informação, isso vai ser muito bom para nós. A gente te aguarda no próximo episódio. Muito obrigado a todos. Até o próximo.